Graça e paz, queridos alunos da nossa disciplina História da Igreja. Ainda estamos nessa quarentena, ainda estamos aguardando os resultados. E neste momento de aula eu quero incentivar você a continuar os seus estudos, as leituras. Eu vou estar encaminhando juntamente com esse PDF dos slides e o vídeo. Vou encaminhar também alguns textos auxiliares para o enriquecimento do seu conhecimento. Mas enfim, nós já falamos até aqui da história da igreja, já abordamos a igreja primitiva. A semana passada falamos dos concílios e hoje eu quero falar com os irmãos sobre um período que é chamado a Era de Ouro dos Pais da Igreja. E quando nós falamos pais da igreja, a palavra pai aqui no sentido de guardador, de protetor dos ensinos da igreja. É interessante observarmos que após a morte dos apóstolos, o fim da era apostólica, nós entramos na era da patrística, que vai desde a idade primitiva até a parte da medieval. E tudo, ou melhor, a base do nosso pensamento teológico, histórico, vem desse período. Tanto que a proposta da reforma protestante é voltarmos aos princípios da igreja primitiva. É interessante também observarmos que neste período, após a morte dos apóstolos, ninguém ousou tomar para si o título apóstolo. E aí, 2000 anos depois, surgem apóstolos no Brasil e no mundo. É claro que o conceito de apóstolo bíblico é um e o conceito de apóstolo hoje é hierárquico. Não é de dom, não é de chamado, não é de vocação, mas é de hierarquia. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Alguém que é enviado por Deus para fazer uma obra. Mas infelizmente hoje o título tem sido outorgado no sentido de que eu mando em você, ou de que a minha palavra tem mais autoridade do que a tua, colocando uma hierarquia. Daqui a pouco vão ter que criar um outro título. Eu já soube que existe no Brasil o Patriarca dos Apóstolos. Quem sabe daqui a pouco surge a quarta pessoa da Trindade, o querubim ungido e assim por diante. Mas voltando aqui para o nosso tópico, a Era dos Pais da Igreja, e a chamada Era de Ouro, não só pela Igreja Católica, mas por todo historiador que entenda o papel da história da Igreja. É preciso lembrar também que neste período nós ainda temos uma única igreja. Depois essa igreja vai se desviando e com o tempo vai ocorrer a reforma protestante. E aí surge o denominacionalismo. Mas até então, pensando na era de ouro dos pais da igreja, era de ouro porque a era do saber, do conhecimento, a era das descobertas teológicas e dos firmamentos teológicos. Esse período também é chamado de patrística, ou de estudo, ou patrologia, estudo dos pais da igreja, da vida dos pais da igreja. E aí nós temos, como introdução, primeiro nós tivemos os pais antenicenos, ou seja, os pais que surgiram antes do concílio de Nicéia. Pais apostólicos, que eram seguidores diretos dos apóstolos, pais apologetas, que faziam a defesa da fé de forma externa, ou seja, a igreja era acusada externamente por um imperador, por um governador ou por alguém da comunidade. E esses pais, eles saíam em defesa da igreja explicando o que de fato ocorrera. Então, por exemplo, a igreja foi no início chamada de canibalista, de incestuosa, de ateia e de preguiçosa. Canibal, porque eles se reuniam para comer e beber o corpo de Cristo. Incestuosa, porque os irmãos se davam em casamento. Preguiçosa, porque não trabalhavam aos domingos, porque eles se reuniam aos domingos, então não trabalhavam. E ateia, porque não havia nenhuma imagem de nenhum Deus nas reuniões, nos cultos, nas celebrações da igreja primitiva. Mas você percebe que essas quatro acusações estão ligadas também à ideia do nosso problema do evangeliquez, da comunicação.
Porque as pessoas passavam, vamos supor, e ouviam alguém falando o seguinte: olha, nós nos reunimos para comer e beber o corpo de Cristo. Como assim? Vocês são canibais? Então os acusadores diziam: eles se reúnem para comer um tal de Crestos. Então, na cabeça, na concepção da época, a ideia de sacrifício humano era válida, embora proibida em algumas regiões, mas era válida. Então eles acreditavam que os cristãos se reuniam num ato de canibalismo, ou num ato de incesto, porque alguém encontrava com outro e perguntava e apresentava: essa aqui é a minha esposa, irmã fulana de tal. Então o evangeliquez sempre teve seus problemas, a comunicação de gueto. Isso faz parte da nossa história. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa comunicação. Então os pais apologetas, eles iam defender a igreja dessas acusações, como Justino Mártir, que vai defender a igreja em relação à questão da ceia, porque havia um conceito equivocado da ceia, como eu já expliquei. Então você tem os pais apologetas, e juntamente você tem os pais polemistas, ou que a palavra polemia, quer dizer a defesa da fé interna. Conforme a igreja vai crescendo, vão surgindo heresias, vão surgindo erros teológicos, e é necessário que haja uma defesa em relação a esses erros. Como, por exemplo, o ebionismo, uma heresia legalista que vai afirmar que Jesus parecia homem, mas ele não tinha forma humana. Então, isso fere a nossa fé, porque se Jesus não esteve como homem, então nós continuamos pecadores. Heresias como, por exemplo, os judaizantes no início da igreja primitiva, que vai ocasionar o primeiro concílio, porque para os judaizantes era necessário, além de crer em Cristo, era necessário fazer a circuncisão para ser salvo. E isso já traz um problema para a igreja. Então Paulo, por exemplo, ele foi um apologeta e um polemista. Mas voltando à questão dos pais da igreja, esses pais eles foram chamados antinicenos, porque surgiram antes do concílio de Nicéia, que ocorreu em 325. E entre os dois concílios de Nicéia e de Calcedônia, nós temos o que é chamado a Era de Ouro dos Pais da Igreja. Ou seja, entre 325 a 451, é claro que isso passa um pouco mais, mas nós temos o que é chamado a Era de Ouro dos Pais da Igreja. Qual era o objetivo desses irmãos? Eles procuraram estudar a Bíblia em base mais científica e filosófica, fazendo um desenvolvimento teológico. Aqui nós vamos ver que a teologia agora ela vai se aliar também com o pensamento científico, como a forma de estudo e com a filosofia. Lembrando que há uma linha de pensamento que defende, e eu comungo dessa linha, de que na verdade a teologia ela é filha da filosofia, no sentido de que foi através dos questionamentos filosóficos que se começou a fazer teologia. Porque, na verdade, teologia e todo conceito, todo discurso teológico é uma tentativa humana de descrever a ação do divino. Mas, com o tempo, a teologia se tornou senhora da filosofia. Ela não serve à filosofia. E, contudo, meus amados, neste período, nós vamos ter a questão de fundamentação, o desenvolvimento teológico. E esse nome se dá por sua força cristalina de sua obra e de sua influência. É dado o nome Era de Ouro, porque a base de todo o pensamento que nós temos, teológico, fundamentado, escrito, vem desse período. E dentre os pais da igreja, o maior deles foi Agostinho de Hipona, que nós vamos falar daqui a pouco. Dois grupos de pais pós-nicenos surgiram. Os pais do Oriente e os pais do Ocidente. Embora ainda seja uma única igreja, mas ela já tem duas vertentes, Oriente e Ocidente, até mesmo pela distância e localização geográfica. No Oriente, nós temos a escola alexandrina e antioquiana de interpretação. Essa escola vai trabalhar com o método histórico gramatical da Bíblia, ou seja, vamos estudar a Bíblia conforme a sua gramática e conforme o contexto histórico, na intenção de descobrir o significado que o escritor sagrado tinha em mente para aqueles que escreveu. É importante destacar que, embora houvesse alguns alegóricos
no Oriente, mas a maioria dos pais alegóricos evitavam, aliás, os pais do Oriente evitavam a alegorização. Vamos lembrar que vocês nas suas aulas de hermenêutica já tiveram, que a alegoria é aquela ideia de que nós vamos entender o texto entre linhas. Ou seja, atrás de cada texto, de cada objeto, tem uma interpretação alegórica. É uma tendência de espiritualizar o texto. Não que o texto não seja bíblico, não seja espiritual. Ele é, totalmente. Mas é aquela ideia de que, na verdade, as 5 pedras de Davi, J-E-S-U-S, elas formam o nome de Jesus, 5 pedrinhas, o nome de Jesus. Ou então, aqui representa a lei, o Pentateuco. Os alegóricos, eles conseguem ver aquilo que o texto não está dizendo, né? Como um dos grandes alegóricos, que foi Orígenes, que dizia que a parábola do bom samaritano, já começa o erro aí, porque não é bom samaritano, é apenas parábola do samaritano. Mas o Orígenes vai dizer, basicamente, que essa parábola funciona da seguinte maneira. A pessoa vitimizada, que vai ser assaltado, somos nós, que fomos assaltados por Satanás, que nos deixou quase mortos no meio do caminho. Veio a lei, veio os profetas, e não puderam fazer nada. Então quem vem? Jesus. E Jesus nos coloca no jumento, que é o evangelho, o evangelista, e leva até a estalagem, que é a igreja. E por sua vez, na estalagem, ele deixa 2 moedas, que são a ceia e o batismo, as 2 ordenanças da igreja. E Jesus deixa uma promessa, que voltará para buscar a sua igreja. E se há alguma dívida, ele pagará. Perceba que tudo tem base bíblica, mas não é isso que o texto quer dizer. A proposta da parábola do samaritano é para mostrar que ninguém pode se auto-justificar, ninguém pode dizer, olha, eu mereço. E que ninguém pode se omitir de ajudar o outro. Que a parábola do samaritano, ela é colocada quando os fariseus tentam argumentar contra Jesus, dizendo, então quem é o meu próximo? Porque quando Jesus conhece os mandamentos, ele diz, conheço, amarás a teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus pergunta para ele, mas quem é o teu? E aí eles perguntam para Jesus, mas quem é o próximo? Então Jesus propõe a parábola do samaritano, onde ele usa a figura do samaritano, que era um judeu considerado de segunda classe, que era considerado pelos judeus como um impuro, e Jesus quebra ali todos os preconceitos e barreiras possíveis. A parábola do samaritano, poderíamos compará-la, seria mais ou menos como se um corintiano acudisse um palmeirense caído na rua, ou vice-versa. 2 torcidas que não coadunam, mas que um vai socorrer o outro. O Ocidente vai ser marcado pela tradução da Bíblia e dos escritos filosóficos pagãos. Uma produção de tratados teológicos, contraste entre a inclinação prática do latim e do grego. E por isso que a igreja no Ocidente, em Roma, ela vai ser uma igreja de uma grande produção de tratados teológicos. Mas infelizmente haverá também alguns alegóricos no meio. Então, o Ocidente vai se ocupar mais com a tradução da Bíblia, dos escritos filosóficos, que vão ser considerados pagãos. Né? Dentro disso, o primeiro pai da igreja que eu quero apresentar para vocês é João Crisóstomo, que viveu cerca de 347 a 407. Era um expositor e orador e mereceu o nome e o título de Boca de Ouro. Foi um dos maiores expositores bíblicos. Foi aluno do sofista Libânio, amigo do imperador Juliano. Foi instruído nos clássicos gregos e na retórica, e talvez por isso ele tenha uma dinâmica e uma exposição bíblica tão clara. Exerceu a advocacia até se tornar monge em 368. Entre 374 a 380, passou a viver de forma ascética.
Era muito comum nesse período a ideia de asceticismo, ou de ascetismo, que era a ideia de que a matéria é má, espírito bom, parte da base da filosofia dualística, matéria má, espírito bom. Então o asceta, ele entende que quanto mais ele subjugar o seu corpo, quanto mais ele martirizar, quanto mais ele abrir mão, ele vai poder servir ao Senhor melhor. Qual é o grande problema desse pensamento asceta? É que nós não conseguimos. É claro que nós devemos buscar sim viver uma vida de santidade, mas o ascetismo, ele vai levar esse conceito de santidade ao extremo, ao ponto de, como nós vamos ver na próxima aula, falando sobre os mosteiros e os claustros, que alguns vão até se deixar picar por insetos porque havia matado um inseto. Então o ascetismo vai defender a ideia de que eu tenho que me privar de tudo aquilo que possa dar prazer. Se você ainda não assistiu, recomendo você assistir o filme O Nome da Rosa, de Umberto Eco, ou leia a obra de Umberto Eco, onde você vai perceber que há um discurso ali e uma disputa entre os mosteiros dominicanos e os franciscanos, entre os monges desses dois mosteiros. Os franciscanos vão seguir e recebem esse nome porque são seguidores dos princípios de Francisco de Assis, de abrir a mão de todas as coisas, de tudo, para poder servir a Deus. E do outro lado, os dominicanos, também chamados de cães do Senhor, que a palavra dominicanos tem esse significado, os cães do Senhor eram os protetores do Papa. Então há uma disputa entre eles nesse mosteiro e chegam a discutir sobre Jesus e o jumento que Jesus montou. Do lado dominicano vai dizer: olha, Jesus andou no jumento, que era um animal que poucas pessoas poderiam possuir. Do outro lado, o franciscano responde: mas não era dele. Porque havia uma disputa entre a ideia de ter ou não ter bens. Vamos lembrar que nesse período o Papa, e mais à frente o Papa no século XIII, quando conversa com Tomás de Aquino, vai dizer para Tomás de Aquino, da varanda do Palácio de Roma: veja quanto ouro e prata nós temos, parafraseando Atos. Ao qual Tomás de Aquino responde: mas não temos mais poder e autoridade. Então o ascetismo, ele vai defender uma vida privada de tudo. Então Crisóstomo toma essa decisão de viver o ascetismo, morou em caverna perto da montanha de Antioquia, e em 386 a 398 ele pregou em Antioquia. Em 398 a 404, ele foi feito patriarca de Constantinopla, até ser banido pela imperatriz Eudóxia. Crisóstomo morreu no exílio em 407, mas ele procurou viver sempre uma vida de abstinência, de uma vida de santificação, embora não concorde com a ideia do ascetismo, porque, por exemplo, Lutero, ele foi um asceta durante o período da vida dele. Então todas as vezes que ele tinha um pensamento impuro, ele se automutilava, chicoteava para poder estar mais próximo de Deus, até que ele lê o texto de Romanos e descobre que o justo viverá pela fé. Nossa vida é pela fé. Segundo, e para ele não deve haver divórcio entre moral e religião. A cruz e a ética devem caminhar de mão dadas. Isso é importante. Essa foi talvez uma das maiores contribuições de Crisóstomo. Mostrar que a nossa moral ela não pode estar separada da nossa religiosidade. Estava sendo difundido um conceito que mais tarde vai ganhar força no período renascentista, de que o que importa para Deus é a minha alma. Eu posso fazer com o meu corpo o que eu quiser. Eu posso no domingo celebrar a ceia e na semana viver a vida como eu quiser. Não é isso que a palavra do Senhor diz. E ele entendia então que a cruz e a ética devem caminhar de mão dadas. Há uma das frases de Crisóstomo que eu separei para enviar para vocês é: nada se iguala ao valor da oração. Ela torna
possível, o impossível, fácil, o difícil. João Crisóstomo. Não preciso lembrá-los que a questão de colocação foi uma coisa da Igreja Católica, que coloca depois da morte dele. Então não é São João Crisóstomo, é só João Crisóstomo. João Crisóstomo também tem uma outra frase: suportemos generosamente todas as adversidades que sobrevierem. Se Deus as permite, é porque são úteis para nós. E essa frase dele tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Então, suportemos generosamente todas as adversidades que sobrevierem. Se Deus as permite, é porque são úteis para nós. Com certeza, nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, quando sairmos desse coronavírus, vamos tirar grandes lições. Grandes aprendizados nós vamos tirar daqui. Mas continuando, quero apresentar agora para vocês um outro pai da igreja do Oriente, chamado Teodoro de Mopsuestia, que viveu cerca de 350 a 428, estudou com Diodoro de Tarso por 10 anos. Em 383, foi ordenado presbítero de Antioquia. Em 392, bispo de Mopsuestia, na Cilícia. E ele é considerado o príncipe dos exegetas antigos. Se Crisóstomo é o grande pregador, o orador, o boca de ouro, Mopsuestia é o príncipe dos exegetas antigos. Se opôs ao sistema de interpretação alegórico, porque qualquer pessoa que estude e faça exegese vai se opor à alegoria. É claro que há algumas passagens na Bíblia que elas devem ser interpretadas de forma alegórica. Mas uma coisa é você interpretar algumas passagens, a outra é você defender a interpretação alegórica em todos os textos. A compreensão fundada na gramática e na formação histórica do texto, com a finalidade de descobrir o sentido que o autor quis dar. Essa era a base de Teodoro. Procurar compreender e ter essa compreensão fundamentada na gramática e na formação histórica do texto, com o objetivo de descobrir o que o autor quis falar. Qual era a intenção de Paulo, qual era a intenção de Pedro, qual era a intenção de Moisés ao escrever, né? E procurar trabalhar isso dentro do contexto. Então aqui há uma atenção especial ao contexto imediato e remoto do texto. Os pais do Oriente, eles foram muito ligados à importância do contexto histórico. Devemos aprender muito com eles. Recomendo a você, na medida do possível, que leia a obra patrística. E talvez, e aí eu quero dizer a você, meu amado, você como aluno, como teólogo, tem que quebrar todo o preconceito em relação a obras. É claro que você precisa filtrar, saber o que é e o que não é. Mas até mesmo para a gente poder filtrar, a gente precisa ler. Até mesmo para você criar um juízo, você precisa ler a obra do autor. Então eu recomendo você ler as obras de Teodoro. Terceiro, Teodoro também era comentarista e teólogo competente. Ao lado de Crisóstomo, eles enriqueceram notavelmente a interpretação da Bíblia no seu tempo. Enquanto um trabalhava com a exegese, o outro trabalhava com a interpretação, e ambos respeitando a questão do contexto histórico, respeitando a questão da gramática, defesa essa que nós fazemos até hoje. A obra de ambos contrastou com os alegóricos. As obras deles contrastou e confrontou os alegóricos. Teodoro dizia o seguinte: eles inventam contos tolos em suas próprias mentes e dão à sua insensatez o nome de alegoria. Por isso que ele era totalmente radical, ele era totalmente contra a ideia de alegoria do texto. Eusébio de Cesareia, o terceiro historiador da igreja, ele viveu cerca de 260 a 340, pai da história da igreja. Depois de receber boa instrução por parte de Panfilo, em Cesareia, ajudou o amigo a organizar sua biblioteca. E nessa de organizar a biblioteca, como bom estudante, ele ia também se interessando e lendo mais. Estudante interessado lia tudo para ajudar nas pesquisas. Tomou lugar de honra no Concílio de Nicéia.
Sua maior obra, com certeza, é a História Eclesiástica, usada até os dias atuais. Há uma tradução dessa história da igreja, publicada pela CPAD. Recomendo você a fazer a leitura dela, a adquirir, porque aí você conhece os princípios, os primórdios da igreja. Escreveu também a Crônica de Abraão até 323. E sua obra eclesiástica foi continuada por seus dois sucessores, Sócrates e Sosomeno, que não tiveram a mesma habilidade de Eusébio de Cesareia. Mas Eusébio de Cesareia dizia o seguinte: se olho para o Oriente, se olho para o Ocidente, se olho por toda a terra, e até se olho para o céu, sempre, em qualquer lugar, eu vejo bem-aventurado Constantino dirigindo o mesmo império. Ele era um historiador e amigo de Constantino. Ele dá esse testemunho de Constantino, embora seja polêmico, mas está em sua obra História da Igreja. O quarto historiador que eu quero o quarto pai da igreja que eu quero apresentar para você é Jerônimo, que viveu cerca de 331 a 420, comentarista e tradutor. Em 360 foi batizado, natural de Veneza. Na década seguinte visitou Antioquia e adotou a vida monástica. No seu encontro com os mosteiros, com a ideia de Antioquia, e aqui já entramos nos pais do Ocidente, ele vai ter um encontro com a vida monástica, e esse contato com a vida monástica vai fazer com que ele também assuma as ideias ascetas. Em 386 foi para a Palestina e viveu no mosteiro em Belém por quase 35 anos. Sua maior obra, sem dúvida nenhuma, foi a tradução latina da Bíblia, Vulgata, onde ele vai usar tanto o texto da Septuaginta, quanto o texto neotestamentário e também o aramaico, além de usar o hebraico. Antes de 391, tinha completado a versão latina do Novo Testamento. Em 385, concluiu a tradução do hebraico para o latim. Foi a tradução oficial da Igreja Católica desde o Concílio de Trento. Há quem diga que o texto foi terminado depois da sua morte, foram inclusos os textos que nós chamamos de apócrifos e de pseudepígrafos. Mas foi colocado, que a Igreja Católica chama de deuterocanônicos, mas foi colocado após a morte de Jerônimo. Jerônimo não quis colocar esses textos na sua tradução. Foi também um exímio comentarista. Seu conhecimento dos clássicos ajudaram na interpretação das Escrituras. E há uma frase de Jerônimo que marca a sua história: talvez me culpe secretamente por eu atacar alguém pelas costas. Confesso francamente que me deixo levar pela indignação. Não posso ouvir esses sacrilégios pacientemente. Outro pai da igreja que eu quero apresentar para vocês é Ambrósio. E Ambrósio é uma figura importantíssima porque, além de ser um teólogo, um pregador, ele é um administrador. Ele vive cerca de 339 a 397, pouco tempo comparado com os outros. O seu pai foi prefeito de Gália e sua família procede dos altos círculos imperiais de Roma, o que fez com que ele se tornasse um grande administrador. Tem formação jurídica voltada à política, e por essa sua formação, Ambrósio ele vai conseguir organizar a igreja. Talvez uma das contribuições negativas vai ser justamente a hierarquização, que vai acabar deixando na igreja. Foi governador imperial em Milão. Em 374, ele assume o bispado de Milão. Começou a estudar a Bíblia e a teologia. E aqui é importante lembrarmos que o bispo ainda tinha um conceito bíblico aqui. Bispo era supervisor, ele tinha como cuidado do rebanho. Com o tempo, a palavra bispo acabou sendo hierarquizada. Há quem diga que essa hierarquização começa com o próprio Ambrósio. Outros vão dizer que ela vai ser solidificada com Gregório. Mas ele começou a estudar a Bíblia e a teologia. Ambrósio se opôs ao arianismo e ao imperador Teodósio.
Ao arianismo, porque o bispo Ário, ele vai propor que, na verdade, Jesus ele não existiu sempre, ele foi um ser criado por Deus. Sendo assim, ele não era Deus, mas um ser criado por Deus e que recebeu alguma divindade. Vou parar o vídeo e retornar.